Bem-vindos a mais uma aula. Agora a gente vai falar um pouco sobre análise de variância. Bom, análise de variância basicamente é um procedimento para você comparar 3 ou mais grupos em amostras independentes, tá? Então, a análise de variância possui alguns pressupostos que você pode ler com atenção depois, mas a ideia é, a gente já aprendeu a fazer um teste de hipótese para comparar a média de uma variável, para comparar médias de duas variáveis, e agora então para 3 ou mais a gente vai usar análise de variância, tá? Bom, então, essa análise de variância em geral é feita da seguinte forma, né? Você tem vários grupos homogêneos, então digamos que você, por exemplo, quer testar ração para animais, para gado, para ver o quanto você consegue engordar esses animais, né? Então você seleciona ali grupos, digamos que você quer testar 4 marcas de ração, você seleciona 4 grupos de animais, idealmente esses animais devem ter as mesmas características, e você então alimenta cada grupo com uma ração diferente, né, e acompanha, né, faz a pesagem antes e depois para ver, né? Então, a análise de variância ela vai tentar quebrar a variabilidade dos dados em variabilidades devido ao fator que caracteriza os grupos, né, os fatores de tratamento, ou, quer dizer, em erros independentes que acontecem em qualquer amostra aleatória naturalmente. Tá? Então, no caso aqui do meu exemplo da ração, os fatores aqui são as marcas de ração. No nosso caso, do nosso dataset, o que a gente vai fazer? A gente vai comparar a média das taxas de saneamento básico para os 3 estados da região sul, com o objetivo de testar e ver se essa média da taxa de saneamento básico é igual para os 3 estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Nós vamos fixar também aqui um nível de confiança de 95%. Para facilitar nossa análise, assim como no caso anterior, vai ser mais prático se a gente primeiro criar um data frame para cada estado e depois concatenar tudo. Então vamos fazer isso daqui. Então, se a gente quiser criar um data frame para o Paraná, a gente pega um df_pr, é o nome que eu estou escolhendo dar. No meu data frame eu vou escolher o quê? Eu vou escolher sempre o meu df onde a minha coluna estado for igual a Paraná. Lembrando que tem que ser um P maiúsculo, senão ele vai retornar um data frame vazio. Agora eu vou fazer algo parecido para Santa Catarina, só que eu vou mudar o nome, né? df_sc. Aqui então vou colocar Santa Catarina. E por fim, um df_rs, onde eu vou colocar aqui Rio Grande do Sul. Certo. Uma vez que a gente criou esses 3 data frames separados, um para cada estado, o que eu vou fazer aqui? Para realizar essa análise de variância, nós vamos usar a função f_oneway da biblioteca SciPy. Né? Esse f aqui é porque é o teste f que é utilizado para fazer a comparação. Então a gente vai fazer aqui from scipy.stats, que é o módulo de estatísticas do SciPy. Nós vamos dar um import nessa função f_oneway. Perfeito. Agora que a gente já fez essa importação, a gente pode usar a função. Então a gente digita f_oneway. E o que a gente tem que passar para essa função? A gente tem que passar as 3 variáveis que a gente quer comparar. Então as variáveis que eu quero comparar são, né, dentro do meu data frame do Paraná, eu quero comparar a taxa de saneamento básico. Eu também vou passar aqui embaixo. No meu DFSC, né, do meu data frame de Santa Catarina, eu quero a taxa de saneamento básico. E, por fim, do meu df_rs, eu quero novamente a taxa de saneamento básico. Tá? Se eu executar essa função aqui, ele retorna para mim a estatística do teste e o p-valor. Repare que todas as funções desse módulo aqui, elas têm uma mesma saída padrão. Isso serve já para facilitar, né, a experiência do usuário com a função com a qual a gente está trabalhando, para ficar mais habituado. Né? Reparem aqui que o nosso p-valor é 5.8, só que aqui no final tem o e menos 0,5, ou seja, vezes 10 a menos 5. Isso aqui é muito menor do que 0.05. Portanto, a gente pode rejeitar
a nossa hipótese nula. A hipótese nula aqui no caso é da igualdade para os 3 estados. Tá? Então eu posso afirmar, né, com 95% de confiança que não é igual a taxa de saneamento básico para os 3 estados. Mas daí vem a pergunta, ok, não é igual, mas e será que os 3 são diferentes? Será que só tem um que se destaca para mais ou para menos? Como é que a gente vai fazer para tentar ter esse entendimento? Isso é o que a gente vai ver logo mais no próximo vídeo. Até lá!